daqui para frente? Para ganhar a Libertadores? Não sei, acho pouco provável. Mas, de qualquer forma, tem uma coisa inegável, né? E até a gente estranha um pouco quando o treinador envolvido é o Fernando Diniz. O time do Corinthians, do Fernando Diniz, tem um padrão, é organizadinho. O time do Corinthians, como disse o Juca, conseguiu se classificar. Faltou um elemento para descrever a classificação do Corinthians. Ele não teve, nos 2 jogos, o seu principal atacante, o Gilberto, né? Então, o centroavante era o Pedro Raul. O Memphis, nessa circunstância toda que você descreveu, épica, jogando parte do segundo jogo. Então, é um time do meio para frente bastante inferiorizado. É curioso, né? Foi perdendo também os seus volantes, né? Um machucado, depois o outro substituto expulso, depois o outro expulso. Então tem méritos pra caramba nessa classificação do Corinthians, na minha visão. É verdade que o adversário do Corinthians é parecido, entre aspas, com o Corinthians. Ele não sabe fazer gol, ele só se defende. O Mauro até falou pra gente na semana passada, depois do primeiro 0x0, não se surpreenderia nem um pouco se fosse outro 0x0. E talvez fosse outro 0x0 e a decisão acabaria nos pênaltis, não fosse esse lance curioso do Depay batendo a falta e o Bidon colocando para a rede. A gente está vendo o Diniz, o Diniz parecia ser uma questão de marketing, mas o Diniz está vivendo intensamente o Corinthians. O corintiano já gosta dele e ele tem feito um trabalho um pouco diferente dos outros no Corinthians, né? Uma coisa mais pragmática, visceral, mas pragmática, né? E que na Libertadores tá dando certo. A Libertadores do Corinthians é boa, desde a fase de grupos, né? E o brasileiro do Corinthians, que também era um problema dos times do Diniz ultimamente, os pontos corridos, ele é razoável, ele não é ruim, né? Então eu vejo méritos, né? É um time, é curioso, né? Porque ele tem a mesma base, a mesma forma de jogar desde lá do Ramon Dias, né? O Corinthians é tão estranho para analisar porque ele com transfer ban, Memphis Depay e tal, ele praticamente não perdeu ninguém e praticamente não contratou ninguém nesse tempo todo. Até recontratou o Memphis agora. Então o padrão do Corinthians, o entrosamento, o jeito de jogar, ele passou pelo Dias, pelo Dorival e pelo Diniz, cada um com a sua característica. E é um time difícil de ser batido. Há algum tempo, há alguns anos, né? E quando joga em casa tem uma força monstruosa, né? Sempre teve e voltou a ter. Então não duvidem do Corinthians, né? Não é favorito a nada, mas não dá para duvidar, não dá para descartar, né? E acho que ontem foi sim. Muitas vezes eu vejo exagero. Essa semana do Memphis, o Memphis Luther King, o revolucionário, etc e tal, tudo envolvendo o Corinthians é carregado nas tintas. Mas ontem foi uma classificação épica, sim, diante das dificuldades. E o time passa de fase com méritos. E agora eu acho que contra o Estudiantes, como disse o Juca, tem boas chances de avançar. Se não perder na Argentina, dificilmente vai perder em casa. Então é mais ou menos a receita dessa eliminatória anterior contra o Rosário. O que chama a atenção, acho, no Corinthians é justamente isso que o Arnaldo falou, porque tem muito problema, tudo errado. Tirando essa parte de que, até falei no meio da semana com o Tirone aqui, que, não, olha, a torcida corintiana é diferente mesmo, né? Ela que fez o Memphis ser contratado. Só o Corinthians tem isso, como se o Corinthians não tivesse tirado o Cássio do jeito que tirou, como se o Corinthians não tivesse pegado o Guerreiro pelo pescoço, como se não tivesse ameaçado Stabile, como se não tivesse invadido CT, enfim, todas essas coisas, né? Botou o Rivelino pra fora, então, assim, o melhor jogador da história. A única coisa que eu gosto é só de calma nessa hora, mas tirando isso, essa parte do heroísmo, é verdade isso que o Arnaldo falou, porque o Corinthians tem 2 meses de salário atrasado, transfer ban, problema com torcida na frente do Ministério Público pedindo, presidente sendo chutado. E amanhã será na frente do Parque São Jorge. Teve faixa na arquibancada ontem também. Sim. Presidente sendo chutado, outro presidente sendo investigado porque usava cartão de crédito para comprar Viagra e cigarro e sei lá o quê. Tudo errado.
Só que o campo está resistindo a isso. Isso é algo admirável. Isso é algo que a gente olha e fala, pô, os caras estão resistindo. Só que a minha pergunta sempre olhando para o Corinthians é quando vai estourar de vez a bomba? Porque por enquanto é transfer ban, 3 transfer bans. Em algum momento pode ser perda de ponto, em algum momento vai começar a ter, vai piorando a coisa, porque a gente não vê movimento do Corinthians no sentido de arrumar a casa. Isso aqui é uma zona e a gente está se virando nesse jeito aqui mesmo e está dando tudo certo, fica Depay, o Bidon não vai ser vendido, o André a gente não vai vender, a gente não vai vender o Yuri Alberto, a gente não quer dinheiro, vai dando certo, e tá indo assim, né? 7º lugar no Brasileiro, não vai lutar por título, mas é campeão da Copa do Brasil, tá no mata-mata da Libertadores. Então, apesar de estar tudo errado, o que mais me chama atenção é como o campo resiste a tudo isso e tá indo batalhar. Agora, vai jogar com o Estudiantes, acho que dá para passar. Do Flamengo, aí o degrau Agora, ô Danilo, você se dá conta do que significa para Fernando Diniz e suas saidinhas o Corinthians só rebater bola, rebater. Bola chegava na área, alguém chutava para onde estava virado. Neodinizismo. Hã? É o neodinizismo. É o neodinizismo, é o antidinizismo. Mauro, agora é o Estudiantes que vem pela frente, era o Rosário, passou pelo Rosário, Di Maria nem jogou nada dessa vez, e agora é o Estudiantes, que é é o único argentino, né, que sobrou desse lado da... Não, tem Platense também. Tem Platense no Fluminense. Desse lado da tem chave. um. Desse lado da chave é o único argentino presente, do outro lado tem o Platense. Mas enfim, seus pareceres sobre tudo. Memphis, Corinthians, épico e o que vem por aí. Jogo horroroso, né? Como já se imaginava, os dois times com dificuldade crônica para fazer um gol. O Central tem um copete de centroavante, gente. Quem tem um copete de centroavante é difícil chegar a algum lugar, né? Ou jogador ruim e pipoqueiro, né? O Racing perdeu um campeonato argentino por culpa dele, que não quis bater um pênalti e perdeu o campeonato. E ontem perdeu um gol feito, né? Gol feito, ganhou do corpo do Gabriel e chutou a bola por cima. Era a chance do Rosário Central ali. Eu acho que, para mim, o herói não é o Memphis, é o Bidon. O moleque se antecipou ali e fez um gol. Está muito ligado no jogo, muito astuto, né? Porque a bola é uma bola fácil de ser rebatida pela zaga. Ele se antecipa e faz o gol. É muita boa vontade que a galera tem com o Memphis Depay, impressionante. E bateu a bola para a área e o garoto, que foi muito atento, muito esperto, que é um bom jogador, só é muito reclamão, né? Cava muita falta, é meio chato jogando, mas é bom e é um garoto inteligente. Foi ele que, para mim, foi o grande personagem. O gol ele tirou da cartola ali. Como disse o Arnaldo, a gente estava esperando um jogo ruim, um 0-0, pelo retrospecto dos times e pelo que foi a partida lá em Rosário. Agora, eu vou discordar um pouco do Arnaldo. Eu duvido muito desse Corinthians, que eu não vejo muitas qualidades nesse neodinizismo aí, não, cara. O Corinthians jogou contra um time que o orçamento é 1/3 do orçamento do Corinthians, mesmo com o Di Maria lá veterano no elenco. É um time muito mais modesto, o Almiron muito criticado, porque o time dele não ataca, não faz gol, é uma coisa impressionante. Tomou 2 gols na Libertadores, mas não faz gol, né? E foi um sofrimento em 2 jogos, inclusive quando o jogo estava 11 contra 11, o Corinthians não se impunha em casa de botar a bola no chão, mais qualidade que tem. Gente, o Corinthians com Garro, com Bidon, com Carrilho, tem mais jogador do que... ali tirando o Ovando, que é um zagueiro promissor, e o Ibarra, que é um volante até interessante, não tem muito o que o Di Maria já é um veterano, né? Muito o que tirar do time do Central, não. O confronto agora, eu acho que é um confronto mais difícil, o Estudiantes é melhor. Aliás, só vai haver São Paulo e Boca, e só houve Flamengo e Cruzeiro por causa da Universidade Católica, que o Estudiantes foi lá e meteu 3-0. Tá? Porque eles foram primeiros colocados do grupo, com o Cruzeiro em segundo, ganharam do Cruzeiro em Belo Horizonte, né? Eliminaram o Boca em consequência, ficou em terceiro, foi para a Sul-Americana, por isso vai jogar com o São Paulo. Então, se tem Flamengo e Cruzeiro, foi por causa da Universidade Católica. E o Estudiantes foi lá e meteu 3-0. Já poderia ter vencido em casa, foi muito melhor. O time chileno segurou um 0-0 e meteu 3-0. O Carrillo jogando muito bem, centroavante veterano, mas muito melhor do que o glorioso Copete, por exemplo. Eu acho que é um desafio maior pro Corinthians, um time que já vem de uma Libertadores passada, em que vendeu muito caro para o Flamengo a eliminação naquela disputa por pênaltis. Esse ano, de novo, jogou com o Flamengo lá e empatou. O Flamengo não conseguiu ganhar lá dentro. É um time melhor e uma camisa mais acostumada a Libertadores, se é que isso tem alguma relevância, aí vai da opinião de cada um, né? O técnico é o Cacique Medina, muito controverso, né? Mas está fazendo um trabalho ok agora, como já fez lá no Talheres, ao contrário do que aconteceu em tempos recentes aqui no Brasil, e depois no Vélez, aquela história contra o Flamengo de mandar fazer buraco no campo e tomou um sacode de 4-0 lá no estádio do Vélez, lá no José Amalfitani. Então, eu vejo um duelo mais complicado para o Corinthians,
E acho pouco confiável esse futebol desse neodinizismo aí, que é comum. Uma coisa é exaltar, do ponto de vista corintiano, a vitória, de fato, espetacular para o torcedor, com um homem a menos. Isso tudo é óbvio, é muito legal e tal. Eu estou tentando aqui analisar a coisa não pelo ponto de vista de quem torce, sim de quem analisa futebol. Jogo muito ruim, atuação fraca, e o próximo adversário... Aliás, quem está lá agora é o Joaquim Correia, aquele que estava no Botafogo, mas está fazendo gol. Eles meteram 4-0 no ginásio, agora no Clássico de La Plata. Ele fez gol e marcou agora contra a Católica. Está com gols em 3 jogos, fez duas vezes ele marcou. Em 2 jogos ele marcou. Né? Vejamos se vai dar retorno técnico, que não deu no Botafogo, que saiu de lá sem deixar saudade. Já é um jogador com mais de 30 anos, muito experiente, de carreira internacional, mas é um time, acho que melhor do que o Rosário Central. E imagino que o Diniz vai ter que fazer o time jogar mais um pouquinho para ser competitivo contra esse adversário, né? Primeiro jogo em La Plata, segundo em São Paulo, mas acho que vai ser um desafio maior para esse neodinizismo, como você bem definiu, meu caro Manfred. Boa, diga, Trajano. Não, só que é uma dúvida. A falta que o Memphis cobrou foi uma falta sofrida pelo Bidon, né? Sim, pelo Bidon. Então ele sofreu a falta e fez o gol. Exatamente. O que valoriza mais ainda Sim, o que o Mauro está falando em relação à performance dele. Ó, vamos colocar na tela aí os enfrentamentos agora da próxima fase da Libertadores e também da Sul-Americana. Dia 9 de setembro, né? Tá marcados para todos os jogos para 9, deve desdobrar 8, 9 e 10. 8, 9 e 10, né? Terça, quarta e quinta. 17, 16 e 15, 15, 16 Então, ó, 17. no cantinho esquerdo lá em cima, Estudiantes e Corinthians, é um bom jogo. O Mauro deu um ótimo relato do que é esse Estudiantes. E o Flamengo, que vai pegar ou o Tolima ou o Independente Del Valle. Parece que será o Independente Del Valle que ganhou fora de casa. O Flamengo é um dos poucos que não se embanana com o Independente Del Valle, né? O Palmeiras também, né? O Palmeiras já passou. Né? Enfim, tá aí. O Tolima também não existe. É. O Tolima é um time que esteja na história do futebol. A não ser por algumas coisas. Teríamos 2 equatorianos, né? Além de 2 argentinos, se o Del Valle passar. Do outro lado da chave Já houve caso do time perder pro WO? Falou, não vamos. Essa chave aí não tá boa pra gente, melhor não comparecer. Coloca lá na tela de novo. Do outro lado, então, tem LDU e Palmeiras, revendo semifinal no lugar das quartas. Com o Deivinho contra o Palmeiras. O Deivinho no LDU é o jogo da virada do Palmeiras. Com a diferença que agora o Palmeiras joga primeiro em São Paulo e decide na altitude. E teremos Fluminense e Platense. O caminho do Fluminense é algo a se destacar, né? Como é tranquilo o caminho do Fluminense até uma eventual semifinal, né? Pegou aí, é que se embananou, mas pegou aí um caminho... Eu quero saber, diante dos resultados obtidos sob a gestão Marcão, quando é que chegará o novo técnico português, o argentino, para dirigir o Fluminense? Boa pergunta. E só para aproveitar, eu estava até falando com o Arnaldo no pessoal ontem, no WhatsApp, porque vai ter um problema aí, provavelmente, na tabela. Não sei se vai colocar a Sul-Americana na tela aí também, mas quando tem São Paulo e Boca, é muito provável, por conta do SBT, que esse jogo seja na terça. Exatamente. E entre os jogos São Paulo e Boca, tem o Palmeiras e São Paulo. Isso. E muito provavelmente o Palmeiras joga contra a LDU na quinta. Só um minutinho, Palmeiras e São Paulo seria quando? Esse está marcado. Entre os jogos Entre os jogos. São Paulo e Boca, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Boca. E no meio, tá. Então, mas na outra ainda, né? Vai ficar inviável, porque o São Paulo vai precisar jogar no sábado para poder jogar terça. E o Palmeiras não vai poder jogar no sábado porque vai jogar na quinta. Então, a CBF vai ter problema. Pode ser que a gente tenha mais asterisco lá, um jogo a menos faltando ainda no Brasileiro. E a Sul-Americana tá aí os confrontos também. Ainda falta um confronto a ser definido. Então teremos Boca Juniors e São Paulo, o tal confronto da Libertadores na Sul-Americana. O Vasco pega o Santa Fé ou o River Plate. O River Plate empatou o primeiro jogo fora de casa, decide em casa agora. Do outro lado tem um clássico brasileiro, Atlético Mineiro e Santos, grande jogo. E por fim, tem o Montevideo City Torque que pega o Cienciano, os outros jogos aí. E o Vasco, que vai esperar justamente o Santa Fé ou Esse lado pode ficar legal, né? Boca e São Paulo, Vasco e River. Há um tempo foi tudo mata-mata de Libertadores. Tudo mata-mata de Libertadores, vai ser incrível mesmo. Então tá aí os jogos. Fala aí, Trajano, qual é o jogo desses aí? O que eu faço? A do Sul-Americana? Qualquer um. Não, curiosamente nós temos 2 pesos pesados de fora, que não estão numa fase boa faz tempo, mas sempre soa assim, eles, quando você fala Boca, quando você fala River, soa de um jeito meio pesado. Isso. Por mais que não estejam vivendo momentos de glória.
Mas são grandes equipes, grandes torcidas, grandes histórias. Parece que o Boca não está jogando no estádio dele, se não me engano. O Mauro pode confirmar isso, se não me engano. O Boca está jogando no estádio dele, Mauro? Não, ele estava jogando no campo do Huracan, porque teve um problema no gramado, mas imagino que já volte a jogar na Bombonera até o confronto com o São Paulo. Não foi no gramado, pensei que fosse uma coisa mais estrutural e tal. Não, soa muito bem, né? Um lado da chave você tem São Paulo e Boca, e pode ter Vasco e River, é sensacional, né? Sensacional. E aí, Arnaldo, seu parecer? Para não desmerecer Galo e Santos, que é legal também. Que é um confronto aqui brasileiro para lá de legal. Essa é a Sul-Americana de maior peso em toda a história da Copa Sul-Americana. É provável, é possível. Tem muito graúdo ali, né? Graúdos em mau Você vê momento. como é que é a natureza, como diria Zé Trindade. Até a semana passada, diante dos resultados da ida, nós falamos que vexame dos brasileiros, né? Há a possibilidade de não passar ninguém, a não ser o vencedor de Flamengo e Cruzeiro. Não havia essa conversa? Sem dúvida. Passou todo mundo, menos o O Mirassol. único brasileiro garantido é o vencedor de Flamengo e Cruzeiro. O resto não se sabe. É isso. Olha, passou todo mundo. Tem 4, né? Podia ter 5, por detalhes. Por detalhe não passou Mirassol. a Mirassol.